Você sabia que os gregos antigos não tinham termos que indicassem uma diferença entre heterossexual e homossexual? Eu sou o Dr. Tiago Caetano, médico urologista, sou cirurgião especialista em redesignação e eu ajudo mulheres trans a viverem melhor em seus corpos. Quando a gente fala sobre sexualidade e gênero, muitas vezes a gente compara as normas atuais com práticas do passado. E um exemplo que é fascinante de como que a compreensão de gênero e de sexualidade era diferente no passado é o modo como os gregos antigos viam as relações sexuais e as relações afetivas. E ao contrário das categorias rígidas de heterossexual e de homossexual que a gente usa hoje, os gregos antigos não tinham uma dicotomia, uma diferença clara entre essas orientações. Na Grécia Antiga, as relações sexuais entre homens e mulheres, elas eram vistas de forma diferente das categorias modernas de orientação sexual. Não existia uma ideia de identidade sexual fixa ou imutável da forma que se entende hoje. As relações sexuais, especialmente entre homens, eram muitas vezes parte de uma dinâmica de poder com um homem mais velho ou de um status social mais alto, ter uma relação com um jovem mais novo. E essa relação não era necessariamente vista como homossexual, mas sim como um ensinamento, um processo de socialização, com ênfase em aspectos como educação e mesmo a formação de uma aliança entre duas pessoas, entre dois indivíduos. E, além disso, as relações heterossexuais também, obviamente, eram práticas aceitas, mas a sexualidade era mais fluida e separada de uma forma menos categórica do que a visão moderna que a gente tem hoje. A sexualidade era vista de uma forma frequente em termos de comportamento, sem a necessidade de um rótulo fixo, como hétero ou homossexual. Homens poderiam se envolver com outros homens num contexto social ou educativo, mas isso não implicava uma identidade sexual da mesma forma que se entende hoje. Em outras palavras, a ideia de uma sexualidade fixa ou definitiva, como é visto comumente na nossa sociedade de hoje, simplesmente não existia na Grécia Antiga. A sexualidade era muito mais uma questão de contexto social, de relações de poder, de comportamentos, e não necessariamente associada a uma identidade fixa ou permanente. E essa diferença de visão faz com que a gente reflita sobre como essas noções de identidade sexual mudaram, evoluíram ao longo do tempo e como as construções sociais em torno de gênero, em torno de sexualidade, variam de acordo com a cultura e de acordo com o período histórico. Se você gosta de saber sobre curiosidades relacionadas ao universo LGBT, segue meu canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que também gostariam de saber. Um abraço e até a próxima!